Mas tudo bem aqui, bem-vindo no vídeo, Zumbebe aqui. E feliz ano novo pra você, meu amigo. Que pra mim vai ser Feliz Natal, pois eu tô gravando esse vídeo no dia 24, nas vésperas. Olha que maluquice. E já aproveitando nisso, eu vou fazer uma coisa que eu não faço há um ano, que é o quê? Um vídeo de recomendações, né? Meus RPGísticas aqui pra vocês. E eu vou recomendar aqui a série que lançou no final do ano passado, que pra mim é no final desse ano, beleza? Que é Mighty Knight, né? Mighty Knight teve uma animação e teve a sua série em si, que é a continuação da Lenda de Vox Machina. Pra quem não conhece o universo de Exandria, Mighty Knight se passa nesse universo. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar o link no card ou no descritivo do vídeo, né? Pra saber melhor sobre o que eu tô falando, que é a minha recomendação do ano passado, né? Enfim, já que eu lancei isso aqui, eu quero que você lance uma coisa, um presente de Natal atrasado. Deixar seu like e se inscrever se não é inscrito, porque isso ajuda muito o canal. Uau, quebra esse galho aqui. E vamos ao vídeo. Pra eu falar um pouco sobre essa série, eu vou dar uns spoilers, mas eu vou falar com um negócio pra vocês. Eu vou focar muito mais no RPG de mesa, que foi baseado nessa série, do que na série em si, pra diminuir os spoilers em si, né? Mas, falando a sinopse em si, o grupo é formado por fugitivos, párias, o pessoal mais disfuncional possível. Não que Vox Machina fosse pessoas tudo puritanas, né? Mas aqui foi na 10ª potência, pois, diferente de Vox Machina, que era um grupo de jogadores novatos, aqui estão um pouquinho mais calejados. Então, desenvolveram lores melhores e o próprio mestre, situações mais convenientes para eles jogarem. Enfim, eles acabam se envolvendo a um caso onde uma relíquia, né, um artefato conhecido como o Cristal de Luxor, ou o Farol de Luxor, foi roubado. E isso pode ocorrer uma guerra entre o Império de Dandalia e a Dinastia Krieg. Eu não sei, nunca sei pronunciar essa porra. Mas enfim, esse é basicamente um império de elfos, Drow, são elfos negros, né? Pra quem conhece mais RPG de mesa. E esse grupo, que inicialmente são um bando de pessoas desconhecidas e egoístas, né? Acabam se envolvendo nessa causa que acaba afetando todo o mundo. Basicamente, os eventos dessa série se passam 20 anos após os eventos de Vox Machina. Porém, não se passa em Tal'Dorei, se passa em Whitemount, o outro continente. Olha que loucura. E vai ser aqui que vai começar a jornada. Aqui eu vou dividir o grupo em 3 grupinhos, que seriam os vigaristas, os viajantes e os circenses. E eu vou começar com os vigaristas. Caleb é um mago humano que ele estuda numa academia arcana do Império. Só que ele sofreu lavagem cerebral graças ao seu professor. E isso fez ele se tornar uma espécie de digamos, soldado invernal, né? Ele com seus colegas, os Volstruckers, agentes secretos, magos que agem em missões clandestinas do Império. O professor deles, o Tenant, né? Que acho que você que pronuncia, ele ferrou com eles. E em uma das missões eles tinham que matar os seus parentes. E quando o Caleb fez isso, ele quebrou. Ele quebrou matando seus parentes, seus pais, né? E ele foi mandado para um sanatório. Lá ele conseguiu recuperar suas memórias, mas com medo que poderia voltar àquela vida, ele virou uma espécie de mendigo, pois como indigente não prestava muita atenção dele. E os Volstruckers e o Trend não poderiam capturá-lo. Ele planeja um plano para que um dia ele consiga se vingar do Sr. Wars. Not the Brave, ou não tão valente aqui no nosso português, era uma Ladina Goblin, entre aspas. É que assim, o nome dela é Veth, e ela era uma Halfling, mãe, casada, que sua família foi capturada por Goblins. Ela conseguiu salvar sua família, mas ela acabou sendo capturada. Foi levada até uma bruxa, onde no pântano ela foi transformada em uma Goblin. E tudo que ela tinha, tipo de hobby, se tornou nas piores características dela. Ela gostava de tomar vinho, mas como um lazer. Not é viciada em álcool. Ela gostava de colecionar coisas brilhantes e tal, que ela tinha interesse. Not é capitão-maníaca. Os dois se encontram na prisão e eles usam suas habilidades para fugir. E criam uma parceria de vigaristas e golpistas. Mas eles tentam utilizar as habilidades um do outro para cumprir seus objetivos, mesmo sabendo quais são os objetivos um do outro. Com os viajantes, eu vou falar com a Bolegard. Bolegard é uma humana monge. E não se engane com a palavra monge, porque ela é tudo menos um monge. Pois a Marisha, que é a pessoa que interpreta ela, quando ela criou pensando no Aang de Avatar. E a Bodyguard, ela pensou na Korra. Então, sim, é uma personagem difícil.
Ela é filha de uma família de barões do vinho, porém eles queriam um filho em vez de uma menina. E ela foi colocada no cargo de uma contadora. Com esse distanciamento, ela se envolveu em muitos problemas administrativos, entre elas de revender vinho. Sério, com medo de mancharem o seu renome, os pais dela venderam para a Alma Cobalto, uma organização de monges arquivistas, pesquisadores e investigadores, que são neutros em White Monk. Eles não têm nada a ver com o Império nem a dinastia. E, bem, por conta desse fator, ela viveu lá um bom tempo detestando aquele local. Só que um dia ela descobre que ela teve um irmão, os pais conseguiram um filho e ela acabou fugindo, pois ela acreditava que eles não estavam mais pagando a Cobalt Souls, né? Ford é um meio orc bruxo que teve uma vida um tanto difícil. Ele é um órfão que sempre foi desmotivado, mais ou menos, que até tirou as suas características presas de orc, né? Ele viveu na sua fase adulta como um marujo e mesmo esse pessimismo dele, o capitão sempre motivava, pois acreditava que podia ser algo maior. Um dia ocorreu uma tempestade e quando ele foi ajudar, um dos tripulantes pegou um traidor tentando sabotar um navio com explosivos. Ele tentou intervir, mas acabou gravemente ferido, não deu tempo nem de avisar para o capitão. Ele podia ter morrido, mas uma entidade das profundezas salvou a vida dele forçando um pacto. E ele não sabe disso. E quando ele acordou sendo o único sobrevivente, decidiu seguir seu novo rumo, como o seu capitão queria. Mas acabou descobrindo esses poderes, o que desenvolveu um interesse para saber quem podia ser e ir para uma escola de magia. Jester é uma Tiefling clériga. Ela é filha da Rubi do Mar, ou Rubi do Mar no caso, né? Uma musicista que vive em um bordel, mas é uma mãe muito dedicada. Porém, Jester viveu muito tempo trancada, digamos assim. Ela não teve amigos da sua idade, desenvolvendo uma espécie de amigo imaginário, conhecido como viajante. Esse que ela chama de um deus, só que ninguém acredita nela. E ela recebeu poderes dessa divindade, o que talvez aí não seja um amigo imaginário. Se tornando uma criança tanto travessa, Jester, ela acaba se envolvendo na pessoa errada, irritando o nobre errado. E isso fez com que ela tenha a cabeça prêmio. A mãe dela pede para ela fugir, pois aquele lugar não é mais um lugar seguro. E acaba dando pessoas conhecendo Beauregard e Ford, assim se tornando viajantes, tentando descobrir mais sobre eles. Já falando dos circenses, eu vou falar de Morimauc e Yasha. Morimauc é o Tiefling Bloodhunter. Bloodhunter é uma classe exclusiva para o Critical Role, por sua criação de Matt Mercy. Esse é tipo os bruxos de The Witcher, só que não necessariamente utilizando poções, eles usam mais o sangue, né, para ativar seus poderes. E Molly, ele não tem lembrança do seu passado, ele foi encontrado pelo circo e meio que criado lá. Ele já era um adulto quando foi encontrado lá, então ele cresceu mais em personalidade do que fisicamente. Ele se tornou uma espécie de vidente, né? Um cartomante que sempre mostrava as possibilidades do futuro e que estava interpretando da melhor forma possível. Já Yasha era uma Azimar bárbara. Ela é sobrevivente de uma tribo e quando ela foi encontrada uma outra e adotada pela mesma, foi posta em uma espécie de Battle Royale, onde os jovens teve que se enfrentar para se tornarem os novos líderes, uma espécie de lança celestial. Ela conseguiu sobreviver, se tornou uma pessoa bem forte. Porém, ela tinha que se casar com a pessoa que era mandada pelos anciões, né, os pessoal mais velho da tribo. Na qual ela não faz isso, ela se casa com outra pessoa, o que faz com que ambas sejam condenadas à morte. E Ash sobrevive, mas ela mata por um processo. Eu não vou contar muito o que acontece depois, mas em um determinado ponto ela é encontrada por Moni Malk e ela acaba fazendo parte do circo, se tornando um braço forte, digamos assim. E bem, esse grupo disfuncional tem muitas diferentes do original e eu vou explicar por quê. Isso já vai ser mais um spoiler já pro RPG e pra série, principalmente pra série, tá bom, gente? Já que, por exemplo, o Caleb e a Notch não se encontram na prisão. Na verdade, um tenta roubar o outro, depois faz uma aliança rápida e no final se tornam aliados, né? A Beauregard, ela nunca faz uma viagem com Jester e Ford, ela faz sozinha. Na verdade, ela é uma ligação com os eventos da guerra com o grupo, o que é um tanto interessante, mesmo com uma personagem também difícil. E Yasha quase não aparece, que é uma pena, dias de passagem. Uma coisa que eu acho bem interessante sobre essa série é que essa série dá um destaque muito maior aos vilões. Eu vou comparar com o Vox Machina, que é óbvio, vou ter que comparar de um jeito ou de outro. É que os vilões de Vox Machina é como se eu estivesse na perspectiva do mestre. Eu estou vendo a trilha dos heróis, de repente troca pro mestre. O mestre ele põe um bloqueio, um desafio assim,
E aí a gente volta pros jogadores e os jogadores estão enfrentando esse desafio em si. Aqui não. Os vilões, né, eles têm a sua própria forma de agir. Cada vilão, eles têm sua própria... como se o mundo fosse vivo de verdade. E não, tipo, tudo gira em torno dos heróis. Isso é muito bom pra campanha. No caso, pra série de TV. Pra nós, né? Pra quem não é do público, convence bem mais. Outra coisa que eu acho que é um pouco diferente é a quantidade de episódios. Diferente de Vox Machina, que por temporada eram 12, aqui é 8. Mas em comparação tem episódios muito mais longos, porque em Vox Machina tem uns 23, de 23 a 30 minutos, né? E conta aqui é quase 1 hora cada episódio. E os episódios são muito mais detalhados, muito mais. Teve um investimento muito melhor em comparação. E isso é muito bom. Outro fator que eu devo falar é que a série em si tem suas referências com o futuro de Xander, algo que a própria Vox Machina faz também, né? Isso eu achei bem interessante, os seus pontos. O que eu achei meio chato foi o final. Eu não vou falar em detalhes o que eu achei no final, mas eu senti como se eu estivesse no meio da série ainda. Então, tipo, caca, gente, dava pra ter um finalzinho interessante, um cliffhanger interessante, mas não foi esse o caso, o que é uma pena. Mighty Knight tá sendo uma série muito interessante e eu tô muito esperançoso para a próxima temporada. Até lá vamos ter as novas temporadas de Vox Machina, né? No caso, faltam mais 2 para terminar o arco desse grupo, mas eu tô muito esperançoso para essa aqui, que tá sendo uma série muito boa. Mas aí, o que acharam? Boa ou não? Vão assistir ou não? Comentem aí, pois eu recomendo muito que vocês assistem. Isso aí, valeu, falou, até mais. Fui!